Olá, seja bem-vinda! Estamos na segunda aula dessa jornada da maturidade feminina e hoje a gente vai falar exclusivamente do movimento feminista, de como este movimento, de como as ideias propagadas pelo movimento feminista incentivam uma imaturidade na mulher, incentivam que a mulher permaneça se comportando com estes comportamentos infantis e comportamentos assim, né, adolescentes. E por que eu tô falando isso? Porque, claro, tem muito a ver também com as correntes filosóficas que foram surgindo aí ao longo dos últimos séculos, né? E que foram guiando a educação de forma muito sentimental, trazendo a ideia de que a pessoa sempre é muito boa, mas a sociedade corrompe e o problema tá sempre lá no outro e não nela, né? Como se ela fosse uma pessoa imaculada. E nesse sentido, o movimento feminista traz uma ideia de vitimismo que é muito forte. Eu que tô aqui na faixa aqui dos 30 e poucos anos, quem tem 20 e pouco, 30 e poucos, 40 e poucos anos, né? Nós somos essa geração muito influenciada, né, pelo movimento feminista, a geração das nossas mães também, até talvez das nossas avós, receberam já essa influência. E nós agora estamos aí, depois de tantas décadas com estas ideias sendo disseminadas na sociedade, nós estamos agora começando a trilhar, então, um novo caminho, que é um caminho muito positivo, porque está percebendo a verdade por trás do movimento feminista, né? Então, muitas mulheres estão descobrindo que o movimento feminista não trabalha para o bem das mulheres, né? Muito pelo contrário, o movimento feminista faz parte de uma engenharia social que visa deturpar, desvirtuar, corromper, subverter as identidades. Então, interfere diretamente no comportamento da mulher, incentivando que ela se comporte de uma maneira totalmente inadequada quando a gente pensa no papel da mulher na família e na sociedade. Então, nós temos aí um incentivo muito inadequado do movimento feminista, porque o movimento feminista, ele luta contra a família, né? Ele luta contra a família, contra a maternidade, contra a feminilidade, porque ele quer que a mulher seja uma cópia de homem, né? Claro que isso nunca vai acontecer, por isso mesmo que gera tantos problemas. A mulher nunca vai ser igual ao homem, mesmo que ela tome pílulas para se esterilizar, isso nunca vai acontecer, né? Tem muito mais em nós do que simplesmente hormônios que você desliga, né? Ou, enfim, nós temos um corpo e uma alma. E isso, se você for, né, estudar um pouco mais a fundo, se você for, né, a própria Edith Stein, que fala muito sobre a mulher, né, ela já traz ali o princípio tomista, né, de que a alma forma o corpo. Então, se eu tenho esse corpo, se eu tenho um sistema reprodutor que é capaz de gerar uma nova vida dentro de mim, isso significa que a minha alma é assim, porque a minha alma dá forma ao meu corpo. E foi assim que a mulher foi criada por Deus. Então, por mais que a gente mexa no corpo, a nossa essência é a mesma, né? Então, é importante a gente conhecer a nossa natureza. É importante a gente conhecer o que Deus idealizou para a mulher quando criou a mulher, para entender como devemos nos comportar e qual que é a nossa missão nesse mundo, né? Na nossa família e na sociedade. Então, o movimento feminista, ele é muito contrário ao que Deus idealizou para a mulher, à criação de Deus, aos planos de Deus para a família, que é a base da sociedade. E um dos principais pontos, né, que afetam o comportamento da mulher é a questão do vitimismo. Então, o vitimismo faz com que a mulher seja imatura. Por quê? Vocês lembram da aula anterior? A gente fez todo um checklist de comportamentos imaturos. E são comportamentos vitimistas. São comportamentos que fazem com que a gente queira pensar só na gente e não no outro. Que é sempre o outro que tem culpa e não eu.
Então, o movimento feminista traz a ideia de que a mulher é sempre uma vítima, que ela é sempre inferiorizada. E, inclusive, o movimento feminista diz que a mulher é inferiorizada até na Bíblia, né? Porque ela foi criada depois de Adão, ela foi criada por último. Se você ler Alice von Hildebrand, você vai ver uma interpretação muito diferente disso, né? Que eu não vou falar aqui porque não é o foco da aula, mas, enfim, ela traz uma interpretação, assim, muito contrária, né? Mostrando, inclusive, um papel privilegiado da mulher, né? Que teria a ver, então, com o fato dela ter sido criada depois. Mas, enfim, a mulher, então, segundo o feminismo, ela nunca tem culpa de nada. Isso você vai ver em diversas pautas. Por exemplo, a pauta do aborto, né? A mulher engravidou, ela não tem culpa. E ela tem que ter o direito de abortar. Ou seja, é tudo sobre ela, é tudo para satisfazer as suas vontades, tudo muito baseado no sentimentalismo, como ela se sente bem. Bom, se para eu me sentir bem, eu preciso abortar o meu próprio filho, então eu vou fazer isso. Então você vê como é né, uma ideologia que incentiva uma imaturidade, que faz com que a mulher permaneça sendo uma criança de 5 anos, né? Tudo é um direito da mulher e ninguém tem culpa de nada. É interessante um exemplo que o Rafael Cifuentes dá no livro que ele escreveu sobre a maturidade, né? Que ele dá um exemplo de, por exemplo, de uma pessoa que é dispensada do serviço, né? Então, ela conseguiu um emprego, aí ficou algum tempo e foi demitida. Depois foi para outro emprego, foi demitido também, e aí o terceiro emprego também. E aí, segundo essa pessoa, a culpa é sempre do chefe. Ou o chefe é intransigente demais, exigente demais, ou então o problema é que a empresa estava precisando enxugar os custos, ou então porque a empresa queria substituir essa pessoa por alguém que recebesse um salário menor, né? E aí, poxa, será que essa pessoa não tá, então, se vitimizando, né? Porque nunca, né, a culpa é sempre do outro e essa pessoa é sempre vítima. Ou seja, as situações vão acontecendo na vida dessa pessoa, mas ela é sempre vítima. Ela não é capaz de se perguntar, será que ela não tá ali, não consegue ficar num bom emprego porque talvez ela seja uma pessoa muito desorganizada, né? Será que ela não consegue pensar que talvez ela não esteja se empenhando no seu serviço, no cumprimento dos seus deveres, né? Talvez será que ela não pense, né, que ela talvez não saiba trabalhar em equipe, não consiga se relacionar bem com as pessoas. Então, esses comportamentos, né, o vitimismo impede que a gente enxergue que talvez estejamos fazendo coisas erradas, conduzindo nossa vida de maneira errada, e esse tipo de comportamento, ele acontece também nos relacionamentos, nas amizades, nos namoros, nos casamentos, né? Então, você vê assim, né, se você conversar com pessoas que se separaram, né, no seu casamento, deu um problema no casamento, se separaram, a culpa é sempre do outro, nunca é dela, ela é sempre a vítima, eu sou sempre a vítima, você é sempre a vítima, né? Então, o vitimismo, ele pode destruir relacionamentos, ele pode destruir famílias, e é justamente esse ponto que é tão incentivado pelo feminismo. Então, como que o feminismo pode ser uma coisa boa se ele incentiva que nós continuemos sendo pessoas tão imaturas, incapazes de identificar os próprios defeitos, né? Incapazes de sair de si e pensar mais no outro. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa analisar, considerando a influência feminista que todas nós temos na nossa vida, em maior ou menor grau, né? É essa questão do vitimismo, né? Eu tô sempre me colocando como vítima nas situações da minha vida, né? Vamos fazer então esse exercício. Um outro ponto que o feminismo afeta negativamente a maturidade feminina é a questão do serviço. O feminismo traz a ideia de que servir é degradante e traz a ideia de que o serviço no lar é degradante. Se você for pegar aí escritos de feministas clássicas, né, grandes nomes, né,
do movimento, principalmente ali da segunda onda, né? Da primeira para a segunda, elas já começam a falar muito de que a dona de casa é inútil, de que o serviço no lar é degradante, de que a mulher não deveria ter o direito de ficar em casa para cuidar dos próprios filhos. Então, o feminismo traz a ideia de que nós devemos fazer outras coisas, né? Então, buscar lá aquilo que a Alice vem dizer que é relativo, mas está absolutizado nos nossos tempos, né? Que é buscar, então, status, carreira, dinheiro, fama. Fazer coisas externas lá fora e deixar, então, a família de lado. E nós, a maioria de nós, né, cresceu tendo um pouco dessa influência, muito ou pouco dessa influência, de que ser dona de casa é talvez algo vergonhoso, de que, mesmo que talvez você não seja dona de casa, mas que talvez tenha até uma certa dificuldade com o serviço da casa, que acha que ele é inútil, poxa, tem que fazer todo dia o mesmo serviço. Um dia eu tava até conversando com um padre sobre isso e ele falou pra mim o seguinte: bom, mas os padres também fazem todo dia as mesmas orações, todo dia rezam a missa, né, com a mesma liturgia, os mesmos ritos. Os monges todos os dias rezam os mesmos salmos. Então a vida, ela é feita dessas repetições. E aí a gente entende, poxa, um monge, ele faz as orações todos os dias, a mesma oração, com o objetivo de amar a Deus, né, de glorificar a Deus. E a mulher que faz um serviço dentro de casa, uma comida, uma arrumação, uma limpeza, ela também deve fazer aquilo como forma de amar a Deus e de amar as pessoas que estão na casa dela por causa de Deus. Porque foi Deus que confiou aquelas pessoas para ela. Foi Deus que confiou a mim, o meu marido e os meus filhos, né? Foi Deus que confiou a você as pessoas com as quais você convive. E através do serviço prestado a elas, você está amando elas. Eu quero que a minha família esteja num ambiente bem cuidado, bem acolhedor, bem aconchegante, né? Então, isso é uma maneira de expressar o amor. E todo dia você faz aquilo, porque todo dia a gente tem que amar, né? Não é só hoje, né? E amanhã não precisa, não, é todo dia. Então, mais um ponto que a gente percebe como o feminismo afeta a nossa missão feminina, né? E a nossa caminhada rumo ao amadurecimento, né? Porque uma pessoa madura, ela sabe sair de si e se colocar a serviço do outro. E o feminismo incentiva justamente o contrário. Então, se você tem algum problema com relação a isso, te convido hoje a fazer essa reflexão e a tentar mudar um pouco o seu olhar para este aspecto do serviço, né? Porque o próprio Cristo fez isso e ele nos ensina, né, na Quinta-feira Santa, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele faz, né, aquele ato, aquele gesto, né, de amor e de serviço e pede que os discípulos façam o mesmo. E aí ele mesmo diz que não veio para ser servido, mas para servir. E que nós façamos o mesmo. Então esse é o ideal cristão. É o ideal, né, quando a gente consegue avançar nesse caminho de doação e de serviço, porque é uma forma de amar, né? É uma expressão de amor. Bom, outros pontos, né, que o feminismo afeta na questão do amadurecimento feminino é a questão do empoderamento, né? Traz essa visão de que a mulher, ela é muito poderosa, ela é muito superior e que então, por causa disso, todas as pessoas devem tudo a ela, todas as pessoas devem satisfazer as suas vontades, né? E aí entra nesse ponto essa busca por uma imagem, por uma carreira, por um status, por bens materiais, e vai trazendo essa ideia de que a felicidade está nas coisas, né? E se você não consegue então essas coisas, então você não é feliz, e aí isso vai justificar os seus comportamentos imaturos, as suas dificuldades de lidar com as pessoas, né? Então, se a pessoa não satisfaz os seus caprichos, então você tem ali com ela um problema de relacionamento, né? Porque você acha que ela precisa estar satisfazendo suas vontades. Então,
é nessas pequenas coisas, né, das ideias propagadas pelo movimento feminista, a gente percebe o quanto que o feminismo incentiva que as mulheres permaneçam num estado de vida infantil e o quanto que isso vai prejudicando os seus relacionamentos. E aí, fora isso, nós temos aí aquelas pautas de liberdade sexual, contraceptivos e aborto que vão na mesma linha, né? Eu só preciso buscar o prazer e satisfazer as minhas vontades. E isso quem faz é a criança de 5 anos, a criança de 4 anos. É isso que uma criança faz, ela busca as suas vontades, ela quer brincar com aquele brinquedo, ela quer satisfazer as suas vontades, né? Então, o feminismo, ele não ajuda a mulher a buscar, a crescer em virtudes, né? Ela incentiva, quando o feminismo incentiva que as mulheres sejam iguais aos homens, ela vai rotulando tanto a mulher quanto o homem num patamar muito inferior, porque ela pega os vícios. Se o homem pode trair, então a mulher também tem que ter esse direito. Se o homem pode ter relacionamentos superficiais e sem compromisso, então a mulher também pode. Então vai rotulando sempre por baixo, ele não rotula por cima. Por exemplo, os homens estão se comportando mal, eles não estão sendo virtuosos, então vamos estimular as mulheres para que elas sejam virtuosas, para que os homens possam se igualar a elas. Não, o movimento feminista faz o contrário. Incentiva que a mulher se reduza ao nível mais baixo, né? Para que então dessa forma ela possa se igualar iguais a estes homens baixos também. Então o feminismo não ajuda as mulheres a crescerem em virtudes e se tornarem então pessoas melhores, né? Então ele incentiva a vaidade, a soberba, o orgulho, a luxúria, né? E justamente os pecados capitais, né? Que os pecados cabeça, né? Aqueles pecados que dão origem a tantos outros pecados também, né? As fontes de outros pecados. Então, basicamente, o feminismo ele ataca a natureza feminina e também a própria realidade da mulher, né? Porque ele vai negando a natureza feminina e vai induzindo a mulher a ter uma não aceitação, né, da sua biologia, da sua capacidade de gerar vida, do seu papel de auxiliar e companheira do homem, né, e não de alguém que precisa estar em constante guerra com eles. E tudo isso é, de maneira geral, uma não aceitação da sua própria realidade. Então você não aceita a realidade, não se instala na sua realidade. E isso nada mais é do que um comportamento imaturo. Você tem uma realidade que se coloca diante de si. E o que é que você faz com ela se você não consegue mudar essa realidade, né? Você aceita e se readequa e você se pergunta como é que eu posso fazer isso da melhor forma possível, né? E aí você tenta, então, trabalhar. Isso é o que faz uma pessoa madura, né? Então, o feminismo traz essa ideia de que a mulher tem que fugir da sua própria natureza e da sua própria realidade e ser outra coisa que, na verdade, ela nunca vai ser. Então, isso, além de ser imaturidade, nos mostra que quando a gente foge da nossa realidade e contraria a nossa própria natureza, a gente causa muito mais problemas para nós mesmas, né? Tanto é que nós vemos aí a realidade atual de famílias muito prejudicadas, muito, né, até mesmo destruídas, desunidas, né? Porque realmente nós temos essa negação da realidade e negação da natureza feminina, né? De fato, o lar e a família são uma escola de maturidade. Nos acontecimentos simples do dia a dia de uma família, a gente tem sim a possibilidade de crescer em maturidade, né? E crescer em amor, porque a pessoa madura consegue amar mais e melhor, né? Então, nós mulheres, nós somos muito mais voltadas para o interior, né? Até por termos a questão sentimental mais aflorada, né? Então, nós temos essa facilidade de nos voltarmos para a vida interior. A gente tem a capacidade de meditar sobre todas essas coisas
E a gente também tem a capacidade de ir aos poucos resgatando tudo que foi sendo perdido, né? Em termos de compreensão da própria natureza, compreensão da realidade familiar, né? Compreensão da realidade do mundo de uma maneira geral. E assim, entendendo um pouco melhor o seu papel, a sua missão na vida e na sociedade. E isso vai fazer com que a gente consiga atingir, né, um patamar mais elevado de maturidade, quando a gente consegue compreender melhor essas questões, né? E temos essa possibilidade, né? Nós temos essa capacidade de saber analisar a própria história, né? O seu passado, né? Tirar as lições, aprender com ele, né? Os pecados, as consequências dos seus atos, e com base em tudo isso, orientar melhor o seu proceder, né? Então, que nós possamos hoje identificar estes malefícios do movimento feminista que tanto influenciam os nossos comportamentos, né? E conhecendo estes pontos tão negativos, nós podemos então combatê-los, né? De fato, negar esse tipo de influência na nossa vida, né? E uma coisa importante a ser feita nesse sentido é as boas leituras, os bons livros, né? Livros de formação de personalidade, de caráter, de moral, a questão espiritual também, né? Então, nós estamos constantemente expostas à influência do movimento feminista e isso acontece em todos os âmbitos culturais, a questão de música, filmes, novelas e livros e tudo mais. Então, uma das maneiras que pode nos ajudar também a ir limpando essa influência tão ruim é adquirindo novos conhecimentos, né? Colocando para dentro, assim como a gente coloca bons alimentos para dentro do nosso corpo, colocar bons alimentos também para nossa mente, né? De forma a preencher melhor essas lacunas e substituir o que a gente aprendeu com o feminismo pela verdade, né? Então, uma maneira de fazer isso é lendo bons livros, tá certo? Então, essa foi a segunda aula, e aí a gente tem ainda mais uma aula, onde eu vou falar mais especificamente, né, de como evoluirmos neste caminho de maturidade, tá bom? Espero você, até a próxima aula.